Em novembro de 2025 aconteceu o 29º Congresso de Obesidade Português e ficou bem claro que a obesidade é uma doença crónica. As pessoas com obesidade têm uma doença crónica, tal como as pessoas com diabetes, as pessoas com hipertensão, as pessoas com cancro, que hoje em dia também pode ser considerado, pelos tratamentos que existem, uma doença crónica. E a obesidade, sendo uma doença crónica, deve ser controlada com medicação. E felizmente, hoje em dia, temos alguns medicamentos que são, portanto, utilizados para o tratamento e controlo da obesidade. Esses medicamentos são, regra geral, injetáveis e essa medicação, para além de promover uma perda de peso substancial, na ordem dos 20% de peso perdido, essa medicação tem também grandes benefícios em termos de redução do risco da doença cardiovascular. Curiosamente, há estudos que demonstram que essa medicação reduz também o risco de demência. Estas pessoas têm menos inflamação no seu organismo. E, curiosamente, esta medicação tem efeitos colaterais pequenos. Estamos perante uma situação em que, pela primeira vez na história da medicina, as pessoas com obesidade têm uma medicação que é segura e muito eficaz e que pode ser utilizada cronicamente. No entanto, como em qualquer medicação, existem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, regra geral, são ao nível gastrointestinal, mas também pode haver, numa percentagem muito pequena, algumas pancreatites. E por isso mesmo, esta medicação deve ser prescrita por médicos esses de endocrinologistas, clínica geral, medicina interna. E devem ser acompanhados estes pacientes numa equipa multidisciplinar. É fundamental potenciar o efeito desta medicação com um estilo de vida saudável. Esta alimentação deve ser prescrita por uma nutricionista, tendo em conta o uso da medicação e as fases do uso da medicação, porque esta medicação faz com que exista uma perda de massa muscular quando as perdas de peso são muito grandes, e isso é um malefício para a saúde. Daí que, com a alimentação certa, com as doses de proteína, com a suplementação certa, esta pessoa vai perder menos massa muscular e potenciar o efeito saudável desta perda de peso. Por outro lado, estas pessoas devem fazer atividade física, mas não é uma atividade física qualquer, porque normalmente o doente com obesidade já tem outras patologias em termos da sua morfologia e por isso mesmo, e com essas limitações, esta prescrição do exercício deve ser adequada ao uso da medicação e realizada por um fisiologista do exercício. A suplementação é essencial, porque estas pessoas tendem a comer muito pouco, porque vão perder o apetite e por isso mesmo esta suplementação vai nutrir estes pacientes de forma a que eles continuem saudáveis durante a perda de peso. Mas essa suplementação deve ser feita à medida. Para ter uma ideia geral de como é que atuam esta medicação, nós temos umas substâncias que são as incretinas produzidas no nosso intestino. E o que acontece é que a produção dessas incretinas, e neste caso, nomeadamente o GLP-1 e o GIP, pode ser diferenciada de pessoa para pessoa, ou seja, as pessoas não produzem estas incretinas na mesma quantidade. Estas incretinas podem também ser produzidas perante a alimentação, a ingestão de determinados alimentos faz com que nós possamos produzir mais incretinas e as pessoas não são iguais. E por isso mesmo é que a obesidade é uma doença, porque as pessoas não são iguais e não têm toda a mesma genética. Estas incretinas vão proporcionar uma sensação de saciedade, vão informar o nosso cérebro
de que nós não precisamos de comer mais e os níveis de fome vão baixar. E por isso estas pessoas não têm fome, acabam por comer muito menos e acabam por perder peso. Mas até este doseamento da fome deve ser feito por um profissional adequado que perceba para esta pessoa qual é a dose desta medicação que deve ser dada na continuidade do processo. Obviamente, se estas pessoas não comem, estas pessoas vão ter déficits e por isso mesmo o que nós queremos é rentabilizar esta perda de peso, fazer com que esta perda de peso seja saudável e podem também haver algumas oscilações hormonais durante esta perda de peso com o uso desta medicação que devem ser controladas por um especialista nesta área que vai ajudar as pessoas a fazer uma modulação hormonal. Por isso, aqui na Tubi, nós podemos ajudar a perder peso com a utilização destes fármacos para perda de peso, mas este uso deve ser controlado por médicos especializados e por uma equipa multidisciplinar que vai rentabilizar o uso desta medicação, fazendo com que esta perda de peso seja contínua e para o resto da vida. Marque já a sua consulta, não precisa de esperar pelo ano novo, porque esta medicação vai poder ajudá-lo a aproveitar estas fases natalícias e ao mesmo tempo já controlar a ingestão de forma a não chegar a janeiro ainda com mais peso. Aqui na Tubi nós podemos ajudar.